Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Preparei mais um resumo incrível para você. Espero muito que goste. Vamos começar pelas ideias fundamentais. As equipes precisam de resiliência diante das turbulências nos negócios ou outras crises. Equipes resilientes são inquebráveis. Esteja atento às armadilhas que levam ao fracasso da equipe. As equipes resilientes contam com 4 recursos. O primeiro é a confiança. O segundo recurso é o roteiro de planejamento antecipado que as equipes criam para mitigar a confusão e restaurar a clareza durante uma crise. O terceiro recurso de resiliência é a segurança psicológica, que possibilita o quarto recurso, a capacidade de improvisação. Equipes resilientes minimizam as adversidades, conseguindo geri-las e superá-las. Reuniões regulares de esclarecimento melhoram o desempenho da equipe. É possível medir a resiliência da sua equipe. Crie um estatuto da equipe para definir as responsabilidades de cada membro e servir como um contrato. Não importa qual seja o seu produto, serviço ou setor, todas as empresas possuem uma característica em comum: os seus colaboradores trabalham em equipe. Contudo, se as suas equipes não forem resilientes, haverá problemas. Bradley L. Kirkman e Adam C. Stoverin descrevem 4 armadilhas que desafiam a resiliência de uma equipe e 4 recursos que garantem a sua durabilidade. Eles compartilham a convicção de que equipes inquebráveis produzem desempenho de topo, lucros maiores e executivos, funcionários, investidores e clientes mais satisfeitos. As equipes precisam de resiliência diante das turbulências nos negócios ou outras crises. Apesar das melhores intenções dos membros da equipe, podem ocorrer disrupções e os planos nem sempre acontecem sem transtornos. Isso é verdade tanto para equipes internas como remotas, especialmente considerando o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, VUCA, de hoje. Esse nível de complexidade exige que os líderes e membros das equipes adotem a resiliência planejada como uma parte essencial da sua função. Diante das dificuldades, a resiliência permite que as equipes confiantes e colaborativas se recuperem das adversidades e encontrem o caminho de volta ao sucesso. Resiliência é a capacidade de sofrer um golpe, sofrer uma perda e retornar a um nível normal de funcionamento ou, quem sabe, a um nível ainda mais alto do que antes. Uma equipe resiliente pode continuar a se destacar diante de problemas que atrapalhem o seu trabalho normal. Equipes eficazes contam com 3 tipos de processos para apoiar as suas atividades. Coordenação. As equipes devem combinar a sequência e o ritmo das suas atividades. Os membros precisam compreender as suas próprias funções e as funções uns dos outros para garantir uma colaboração sem tropeços. Monitoramento. Os membros de equipes resilientes utilizam o rastreamento e comunicação para se manterem atualizados sobre as tarefas uns dos outros e sobre o progresso individual. Suporte. Os membros da equipe devem ser capazes de treinar, orientar, ajudar e, se necessário, substituir uns aos outros. Quando qualquer um desses processos da equipe se deteriora, o desempenho também piora e a equipe sofre contratempos. As equipes resilientes planejam e desenvolvem estratégias para apoiar as suas ações, estando mais preparadas para se recuperar dos reveses. Equipes resilientes são inquebráveis. A resiliência se torna evidente quando uma equipe supera uma crise. Dependendo dos desafios, uma equipe resiliente pode ceder, mas não quebra. Equipes resilientes vão fundo e se motivam para seguir em frente. Uma equipe de alto desempenho não é o mesmo que uma equipe resiliente. Equipes de alto desempenho realizam um excelente trabalho, mas podem não ter força e coesão para enfrentar os desafios. Em contraste, as equipes resilientes construíram a coesão e a robustez para avaliar a sua situação com precisão, unirem-se face à adversidade e perseverarem. As equipes resilientes aprendem a entender situações ambíguas e a tomar as medidas apropriadas rapidamente, mesmo que o desastre em questão deixe as equipes menos confusas e incapazes de funcionar.
Equipes resilientes desenvolvem soluções estratégicas e viáveis para problemas potenciais, antes que eles aconteçam. Esteja atento às armadilhas que levam ao fracasso da equipe. As equipes falham devido a 4 armadilhas comuns a todos os tipos e tamanhos de organizações. As 4 armadilhas são: pouca, ou excessiva, confiança da equipe. Equipes sem autoconfiança raramente acreditam que podem superar os obstáculos. Por outro lado, as equipes excessivamente confiantes deixam de se preparar porque se acham capazes e extraordinárias. Um roteiro de trabalho em equipe inadequado. Na falta de um roteiro pré-planejado, a equipe não está preparada para responder aos imprevistos. Capacidade limitada de improvisar diante da necessidade. Apresentar alternativas para problemas difíceis exige coesão, inovação, inteligência e confiança. Em situações desconhecidas, inexplicáveis e desconcertantes, as respostas padrão são muitas vezes inúteis ou mesmo perigosas. Falta de segurança psicológica. Os membros da equipe que não se sentem psicologicamente seguros não irão correr riscos, portanto apresentam apenas ideias típicas, enfadonhas e previsíveis. Assim, a equipe não consegue realizar nada de especial ou novo. As equipes resilientes contam com 4 recursos. O primeiro é a confiança. Equipes confiantes têm maior probabilidade de vencer em circunstâncias difíceis. A adversidade não abranda nem prejudica as equipes confiantes, isso as energiza. Embora os problemas possam desorientar ou esgotar temporariamente os membros da equipe, eles conseguem permanecer no caminho certo e encontrar uma maneira de perseguir os seus objetivos. Uma equipe confiante sabe que um revés é temporário e que os membros possuem o conhecimento, as habilidades e as capacidades necessárias para superar qualquer obstáculo. A potência da equipe é outro termo para a confiança da equipe. Equipes potentes são fortes o suficiente para permanecer engajadas e perseverar diante dos desafios. O segundo recurso é o roteiro de planejamento antecipado que as equipes criam para mitigar a confusão e restaurar a clareza durante uma crise. Quando a adversidade surge, ela semeia confusão. Um bom planejamento ajuda você a superar o caos. As equipes devem preparar roteiros para lidar com cenários difíceis, abordando primeiro os problemas mais prováveis. Os roteiros codificam a experiência da equipe e definem a melhor maneira de lidar com tipos específicos de problemas, tornando-os referências úteis em tempos de crise. Os roteiros não precisam explicar todos os detalhes de cada cenário possível. Em vez disso, servem como uma estrutura orientadora para as equipes responderem a uma variedade de eventos diferentes, até mesmo os imprevistos. Para serem realmente úteis em caso de desastre, os roteiros devem capturar com precisão os elementos essenciais do trabalho de uma equipe. Eles devem ser organizados e acessíveis. Os roteiros designam as funções, responsabilidades e requisitos de trabalho de cada membro da equipe. Eles explicam como colaborar e gerir as tarefas de outras pessoas se alguém estiver ausente, acidentado, doente ou incapaz de executar as suas funções. O terceiro recurso de resiliência é a segurança psicológica, que possibilita o quarto recurso, a capacidade de improvisação. Pessoas que não se sentem psicologicamente seguras ou temem as reações dos outros evitam demonstrar vulnerabilidade. Por isso, não improvisam nem inovam. Isso deixa a sua equipe focada no convencional e acrescenta um ar de desconfiança e insegurança aos outros complicadores de uma crise. Equipes e líderes transformacionais criam um ambiente psicologicamente seguro, demonstrando que a cultura corporativa valoriza a empatia e o tratamento justo e proíbe o bullying, o assédio ou a discriminação. Para se destacar, qualquer equipe precisa de uma atmosfera de confiança, franqueza, honestidade e criatividade. Os membros da equipe devem ser capazes de funcionar como uma unidade, assumir riscos razoáveis e aprender juntos. Equipes resilientes minimizam as adversidades, conseguindo geri-las e superá-las. Para minimizar as adversidades, uma equipe sábia deve estar preparada para dificuldades e desafios.
Ela cria cenários possíveis e simula as suas respostas com antecedência. O primeiro passo, minimizar a adversidade, começou muito antes de surgir qualquer adversidade. Quando ocorre uma adversidade, os líderes da equipe devem gerir o processo, motivar os membros, fortalecer o moral e ajudar todos a continuar o seu trabalho. Em caso de emergência, as equipes podem não ter tempo para reuniões padrão e demoradas. Em vez disso, os líderes devem organizar uma reunião diária de 15 minutos para manter a equipe no caminho certo, ajudar o pessoal a lidar com a situação e oferecer novas ideias. Publique as principais metas e marcos da sua equipe em um quadro branco à vista de todos. À medida que a equipe atinge cada marco, faça pequenas comemorações para manter todos motivados a alcançar o próximo objetivo. Reuniões regulares de esclarecimento melhoram o desempenho da equipe. Depois de gerir a adversidade, a equipe precisa ser curada. Isso exige um autoexame rigoroso e a tranquilidade para ponderar sobre os seus erros ou os erros da equipe. Para isso, faça um debriefing ou uma reflexão estruturada pós-experiência. Comece criando 2 colunas em um quadro branco. Em uma delas peça para que listem o que deu certo e na outra reconheça com o grupo o que deu errado. Começando por você, incentive todos a admitirem os seus erros. O debriefing é uma etapa crítica no processo de resiliência. Certifique-se de que os membros da sua equipe se sintam psicologicamente seguros e livres para falar com sinceridade. É crucial discutir abertamente o que funcionou e o que não funcionou para evitar a repetição de erros e preparar melhor a equipe para a próxima vez. É possível medir a resiliência da sua equipe. Para avaliar a resiliência da sua equipe, comece pedindo para que o grupo pense na crise recente e avalie o seu desempenho. Peça para listarem o que deveria acontecer com a equipe durante e após um desafio futuro. Idealmente, a equipe continuaria a trabalhar como uma unidade, recuperaria rapidamente, prestaria mais atenção aos seus objetivos globais, superaria em conjunto os problemas, persistindo apesar deles, e regressaria ao seu nível de desempenho anterior. Para montar a sua avaliação, reformule esses fatores identificados como afirmações no formato de pesquisa para que as pessoas possam concordar ou discordar dessas afirmações. Faça com que os membros ou clientes da equipe avaliem como ela se compara à performance ideal, concordando ou discordando de cada afirmação em um espectro de 1, concordo totalmente, a 7, discordo totalmente. Por exemplo, uma afirmação pode ser: a equipe continuou trabalhando como uma unidade. Calcule as pontuações das respostas para avaliar como os membros, ou clientes, percebem a resiliência da sua equipe. Crie um estatuto da equipe para definir as responsabilidades de cada membro e servir como um contrato. Toda equipe precisa de um estatuto que descreva as funções e responsabilidades de cada membro. O estatuto da equipe também pode funcionar como um guia que mostra onde a equipe pode se esforçar para ser bem-sucedida no futuro. Conte com os estatutos da equipe para capturar as normas e regras para reuniões de equipe seguras. O seu estatuto deve responder a estas perguntas: quais são os principais objetivos e expectativas da sua equipe? Como os membros da sua equipe irão dividir os seus trabalhos e tarefas? Como os membros da equipe devem trabalhar juntos? Com que frequência sua equipe deve se reunir? Você terá uma política sobre ausências? Como a sua equipe irá tomar decisões? Que regras irão reger o comportamento da sua equipe? Como a sua equipe irá recompensar o desempenho superior? Como o líder da equipe irá se responsabilizar pelos resultados do grupo? Utilize o seu estatuto como um contrato que obriga os membros da equipe a cumprir os seus deveres e pensar sobre a sua missão compartilhada. Peça aos membros que assinem e datem o documento e dê uma cópia a cada pessoa para que todos saibam o que a equipe, e o trabalho em equipe, exige. Espero sinceramente que tenham apreciado e que o vídeo tenha contribuído para o seu conhecimento. Se estiver interessado em adquirir um livro, não se esqueça de verificar o meu link de afiliado da Amazon na descrição abaixo. Agradeço imensamente por terem acompanhado até aqui.
Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.